A palavra de Deus, ela diz que há tesouros escondidos. E nessa campanha nós vamos entender, aprender, acessar esses tesouros escondidos. Nessas 7 semanas que virão pela frente, você vai aprender como acessar os maiores tesouros de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo, no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 3. Isaías 45, 3. Diz assim a palavra do Senhor: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Vamos ler novamente. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Feche os seus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus, para o lançamento desta campanha. Meu Deus, e eu peço ao Senhor que esteja falando, meu Deus, a cada vida, a cada coração, de uma forma, meu Deus, poderosa. Usa, meu Deus, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, para falar, meu Deus, daquilo que o Teu Espírito Santo quer falar a cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, fala, meu Deus, comigo, fala com cada um de nós. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Nós vemos aqui algumas promessas de Deus. A palavra de Deus, ela é repleta de promessas para as nossas vidas. A palavra de Deus tem muitas promessas para nós, irmãos. E há mistérios na palavra de Deus que eles às vezes levam tempo para serem revelados a nós. Há mistérios na palavra de Deus que não serão revelados a nós neste tempo, senão somente quando nós estivermos na eternidade. Há tantas coisas que nós não somos capazes de compreender, mas que no tempo certo nos será dado. É como um jovem que quer dirigir com 14 anos de idade. Não está no tempo, não está no momento daquilo ser entregue na mão dele, não está no tempo dele poder pegar a direção de um veículo, mas no momento certo, ele vai poder fazer. Tudo tem o seu momento. E quando nós lemos a palavra de Deus, a gente, por muitas vezes, acaba passando por cima de muito texto. Isso é comum, não é algo extraordinário, não é algo incomum, raro. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. O meu bisavô, ele tinha lido a Bíblia de capa a capa mais de 40 vezes, e ele falava assim: olha, cada vez que eu leio, eu aprendo que eu não sei nada. Olha que maravilhoso isso. E nós precisamos aprender a cada dia da palavra. Nós precisamos a cada dia aprender do Senhor. E aqui nós lemos o profeta Isaías profetizando que Deus daria dos tesouros escondidos. A quem aqui? Ao rei Ciro, a uma pessoa. Mas essa promessa, ela também é estendida a nós, e nós vamos entender por quê. Nós vamos entender os porquês. E é a partir disso que nós vamos entender os porquês das próximas 7 semanas que virão pela frente. E a importância de nós estarmos firmes também nas próximas 7 semanas, além de hoje. O quanto isso vai transformar as nossas vidas. E fala a respeito de tesouros escondidos. Quantos de nós, quando nós éramos criança,
a gente não sonhava em achar um tesouro? Não é assim, irmãos? Quantos? Você, levanta a mão. Quem já sonhou em achar um tesouro no quintal? Em algum lugar, fala assim, meu Deus, um dia eu vou tropeçar e eu vou achar uma lâmpada mágica com um gênio dentro. E eu vou fazer 3 pedidos maravilhosos. Eu vou pedir muito doce, e depois eu vou pedir muito doce, e depois eu vou pedir mais doce ainda. Às vezes a gente, na nossa mente de criança, a gente sonhava tantas coisas. E quantos de nós brincamos de caça ao tesouro? É algo tão gostoso, algo maravilhoso que as crianças brincam. Eu lembro de brincar de caça ao tesouro por tudo quanto é lugar. Eu ia com os meus primos, a gente procurava tesouro, achando, pensando que a gente encontraria algo valioso. Nunca encontramos nada valioso, mas a brincadeira valeu a pena. Na piscina, joga as coisas para ficar no fundo da piscina, caça ao tesouro, vamos ver quem acha primeiro o tesouro escondido. Tão gostoso, irmãos. Mas olha isso, quando Deus fala a respeito de entregar os tesouros escondidos, está falando de uma alegria que nós receberemos assim que nós encontrarmos esses tesouros. E quando a palavra de Deus ela se revela a nós, é como um novo tesouro que nós encontramos. É algo valioso que nós achamos. E isso provoca em nós uma grande alegria. Você vê que não é um dinheiro que você acha no meio de um livro, não é um recado, uma cartinha de alguém que te mandou uma carta. Esses dias eu estava folheando a Bíblia e eu tinha guardado a cartinha da Maria Eduarda, da Duda, que ela me deu dias depois do meu aniversário. Depois dela me dar uns dias depois, pastor, o senhor leu? Eu falei, eu li. O senhor gostou? É claro que eu gostei. O senhor vai guardar? Eu vou guardar. Olha que gostoso, irmãos. E eu guardo essas coisas. E isso é tão gostoso quando lá na frente você vai ler, você vai ver. Imagina o dia que essas crianças estiverem crescidas e eu chamar uma delas e falar assim, ó, lembra disso aqui que você me deu? Olha que gostoso. É um tesouro escondido. E os tesouros escondidos, quando eles são revelados a nós, eles trazem essa alegria. Mas irmãos, na antiguidade, para nós entendermos o contexto bíblico, na antiguidade era costume, era hábito que se escondessem as coisas valiosas. As coisas valiosas elas ficavam escondidas, por quê? Para ninguém pegar, para ninguém achar. Então era um costume, e por isso essa linguagem, que Deus entregará os tesouros escondidos, que Deus dará a revelação de onde estiver. Para você ter um exemplo disso, em Jeremias houve uma conspiração para matar um determinado povo. Abra lá, Jeremias capítulo 41, só para servir de exemplo. 41 no versículo 8. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael, não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Porque se aqueles homens fossem mortos, como é que eles encontrariam essas coisas valiosas? Não nos matem, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. E aqueles 10 homens ficaram vivos, porque eles tinham escondido tesouros. Aqueles homens, eles tiveram a vida preservada, porque eles esconderam alguns tesouros. E o tesouro escondido livrou eles da morte. Olha que maravilhoso isso. Olha que valioso isso. E eu me lembro de uma história. Quantos aqui já ouviram falar do pulo do gato? Tem uma historinha do pulo do gato, porque o pulo do gato é algo que o gato sabe fazer. E diz a história, a fábula,
que um cachorro, numa determinada casa, tentou atacar o gato, e o gato deu um pulo. E toda vez que o cachorro tentava atacar o gato dava um pulo diferente. E aí o cachorro ficou pensando, é uma fábula, falou: eu vou fazer amizade com esse gato, eu vou aprender tudo que esse gato sabe, eu vou aprender todos os jeitos que ele dá pulo, e na hora que eu souber tudo, eu vou pegar ele, porque eu vou estar preparado, eu vou saber todos os pulos dele, eu vou saber tudo que ele faz, todas as reações dele, eu vou pegar esse gato. E começou a fazer amizade, se aproximar do gato, não atacou mais, e foi conversando com o gato, falou: gato, eu admiro você, eu te admiro, olha a conversa fiada. O lobo vem assim normalmente com as ovelhas, né? Eu te admiro, como é que você faz tal coisa? Que técnica que você usa? E o gato foi ensinando: olha, quando vem um cachorro e tenta me atacar assim, eu faço desse jeito, quando o ataque vem desse jeito, eu faço assado, e quando o ataque vem dessa forma, eu faço assim. E foi ensinando, e passaram muitos dias, e o cachorro sempre perguntava, e o gato ia ensinando. E aí, um dia o cachorro falou assim: agora ele não tem mais nada para me ensinar, não falou mais nada, perguntei, ele já falou que ensinou tudo, eu vou pegar esse gato. E ficou estudando, ele ficou mentalizando, ele falou: eu vou de tal jeito, se o gato der o pulo assim, eu pego ele aqui e tal. E foi criando uma estratégia. E aí, o cachorro foi com tudo para cima dele, e o gato deu um pulo diferente. Ele falou: gato, você não me ensinou isso daí? Ele falou: esse aqui é o pulo do gato, esse aqui eu guardo para mim, e se você tentar me atacar de outra forma, eu vou ter outro pulo do gato para dar. Olha o segredo escondido. O segredo escondido, ele preserva a vida. Olha que interessante isso. Mas nós estamos falando de segredos escondidos que serão entregues. Eu disse no começo, há segredos de Deus que são mistérios para nós e que não serão revelados nessa vida. Mas há segredos que foram feitos para serem revelados, cada um ao seu tempo, para que a gente possa ser edificado, cada um ao seu tempo, para que a gente possa crescer, cada um no seu devido momento, para que a gente possa melhorar, sendo cristãos, melhorar como pai e mãe, melhorar como filho, melhorar como um trabalhador, melhorar na sociedade, ser exemplo por onde nós vamos. E tudo vem ao seu tempo. E olha que interessante, nós precisamos encontrar esses tesouros escondidos na Bíblia. E a palavra de Deus, ela é repleta desses tesouros. As promessas de Deus já são tesouros para nós. Mas quando nós encontramos um tesouro desse, como esses vários que serão ministrados nas próximas 7 semanas, nós somos muito edificados, nós somos muito abençoados. Em Efésios, capítulo 4, abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Eu vou ler o texto todo do contexto para você compreender tudo o que nós vamos falar. Efésios 4, a partir do versículo 11, diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, presta atenção nessa parte, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Algumas versões falam a medida de varão perfeito, não é isso? Talvez na sua versão esteja assim. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro,
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha isso. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer Jesus, para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito, ou a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E são textos tão complexos às vezes de nós entendermos por que eles foram escritos e como que eles foram escritos, ligando ao que tudo isso. E há muitas conjecturas, muitos pensamentos. O que é a estatura de varão perfeito? O que é a plenitude, pleno conhecimento do Filho de Deus? Estado de pessoa madura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é tudo isso? E fica difícil às vezes de nós entendermos do que se trata tudo isso. O que é a medida da estatura de varão perfeito? Que medida é essa? Do que se trata isso? E nós precisamos entender que tudo isso é comparado, é ligado àquele que é perfeito. E quem é perfeito? Quem é perfeito, irmãos? Fala mais alto. Quem é perfeito? Jesus, o Cristo. Ele é perfeito. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. E como é difícil a gente poder acertar tudo. A gente não acerta tudo, irmãos. Não tem como. O próprio Paulo fala que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. O que ele não queria, ele acabava fazendo. Paulo, super-herói da Bíblia, ele não tinha condições. Ele dizia que nele havia um espinho na carne dele, algo que incomodava, algo que não deixava ele ser perfeito. Mas a palavra de Deus manda a gente buscar a perfeição, e nós precisamos entender que a perfeição é a plenitude. A perfeição é quando nós amadurecemos. A cada dia a gente amadurece, a cada dia a gente cresce. E quando nós estamos completos, significa que nós estamos finalizados. Quando a obra está completa, ela foi finalizada, ela foi terminada. E a obra em nós não acabou. Não acabou ainda. Fala para quem está do seu lado: ainda não acabou. Tem muito pela frente. Tem muito. E nós costumamos falar para as pessoas, quando elas vêm para a igreja: fica pelo menos um ano frequentando os cultos, se possível todos os cultos da igreja, por um ano pelo menos, para você ver uma mudança na sua vida, porque certamente a vida vai mudar. Mas não é um ano, não é um cursinho que a pessoa está fazendo, não é uma faculdade, é uma mudança para a vida, é uma mudança na vida toda, é uma transformação que vai acontecendo dia após dia, até o nosso encontro com Jesus, seja pelo arrebatamento, seja na morte, mas a cada dia nós vamos crescendo na presença dEle, e precisa ser assim. Abra sua Bíblia, Colossenses, para frente aí, Colossenses capítulo 2, olha só, vamos entender a respeito desse tesouro. Onde é que estão escondidos esses tesouros? Capítulo 2, versículo 2: faço isto, para que o coração deles
seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Versículo 3: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Opa, a gente aí começa a ligar uma coisa a outra. Onde é que está tudo? Está em Cristo. Perfeito. Em Cristo. Completo. Em Cristo. Pleno. Finalizado. Concretizado. Concluído em Cristo. E no versículo 3, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está em quem, irmãos? Em quem? Onde é que estão os tesouros escondidos? Em Cristo. Então, se eu passo a conhecer Cristo, eu começo a encontrar tesouros. Isso. Se eu conheço mais Jesus, Deus vai revelando os tesouros para mim. Isso. Mas vamos entender todas essas conexões. Onde é que está tudo isso? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Só até aí. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está falando? Jesus está falando. E Jesus está falando: quem diz estas coisas sou eu, que tenho os 7 Espíritos de Deus. E o nome dessa campanha é Tesouros Escondidos, os 7 Espíritos de Deus. Talvez você já tenha estudado a respeito disso. Talvez você já tenha lido a respeito disso. Espera aí, pastor, não é o Espírito Santo? Que 7 Espíritos são esses? Oh, Jesus! Nós vamos descobrir tanta coisa pela frente. A gente vai ver tanta coisa maravilhosa pela frente. Nós vamos ver tantos mistérios de Deus pela frente. Você não pode perder. Porque Deus vai se revelar a você de uma forma ainda maior. Aleluia. Mais à frente, capítulo 4, versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Espera aí, Jesus falou, quem está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui no capítulo 4, versículo 5, fala que as 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Oh meu Deus! Nós precisamos entender e conhecer mais. Quando nós conhecemos mais, nós vamos crescendo. E quanto mais nós vamos conhecendo a respeito de Cristo, nós vamos chegando à plenitude.
E o número 7 na Bíblia, o número 7, irmãos, quando ele é apresentado na palavra de Deus, e ele é apresentado na palavra de Deus por 368 vezes. Não é versículo 7, não. É o 7 se referindo a algo. O 7, ele simboliza plenitude. O 7 simboliza completo. O 7 simboliza e significa perfeito. Perfeito quer dizer feito até o fim, feito até ser finalizado. É por isso que nós não somos perfeitos, nós ainda estamos sendo feitos. Perfeito é completo, perfeito é terminado. Então, e a palavra de Deus diz que o número do homem é 6, quase 7, está chegando lá. É 6, não é 7 ainda, porque falta ainda, falta conhecermos Jesus, para que a obra seja completa. E Jesus na cruz do Calvário disse: Senhor, Pai, está finalizado, acabou, está finalizado, a obra estava ali perfeita, completa. Quando é que nós vamos nos tornar perfeitos, irmãos? Se nós estamos em construção por toda a vida, é quando não houver mais vida, aí a obra vai estar concluída na nossa vida. Quando a vida cessar em nós, a obra estará completa. Mas até lá, todo dia é dia da gente crescer, todo dia é dia da gente aprender, todo dia é dia da gente buscar os segredos revelados, irmãos. Coloca na tela para mim aquela imagem que eu mandei para você, Bia, do candelabro. Apaga as luzes centrais aí para todo mundo poder ver. Olha isso: castiçal, menorá, candelabro. Perceba, ele tem 7 lugares para acender, 7 lâmpadas. Mas em cada lugar ali, em cada haste, tem 3 folhas de amendoeira, que são aqueles 3 detalhes. Irmãos, o candelabro, pode acender, Bia. O candelabro que Deus deixou para nós, ele é uma grande revelação de muitos mistérios. Nós vamos falar apenas do topo, da parte de cima, nessas 7 semanas que virão, apenas do topo, mas o restante vai ser aprendido na escola de águias. Numa dessas semanas pela frente vai ser uma aula só a respeito do candelabro, toda a estrutura dele, o que cada parte significa. Mas nós vamos falar de algo muito importante: aquelas 7 lâmpadas, aqueles 7 candeeiros, aquelas 7 pontas, é que serão reveladas a nós. Esse castiçal, a menorá. E você vai entender por que é tão importante nós prosseguirmos em conhecer o Senhor. Quantos querem conhecer mais a Jesus? Fala mais forte. Quantos querem conhecer mais a Jesus? A sua vida vai ser transformada, o seu patamar será elevado, você vai crescer como homem, você vai crescer como mulher, você vai crescer como filho, como pai, como mãe, você vai crescer por onde você for, o Senhor te fará crescer. Aleluia.